Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E antes de eu começar a aula, eu quero pedir perdão para você. Por quê? Por não ter postado nenhuma aula semana passada. Mas existe uma justificativa. Olha que justificativa eu vou dar para você. Agora, todo dia, de segunda a sexta, você pode assistir o programa Defesa da Fé na Rede Brasil, das 4 às 5 da manhã. Então, sintoniza o seu televisor aí, você que trabalha à noite, tem como assistir televisão, trabalha em prédio, na portaria ou mesmo em casa. Das 4 às 5 da manhã, você na Rede Brasil, você vai me ver ensinando teologia durante 1 hora, tá bom? Mas não é só isso não. Rádio São Paulo e Grande São Paulo, 97.3. Eu estou com um programa de 1 hora, das 2 às 3 da tarde. E no mesmo horário, das 2 às 3, também no Vale do Paraíba, 101.5, rádio 101.5, 105.5 na Grande Campinas e 107.5 Ribeirão Preto. Olha que bênção, sempre das 2 às 3, de segunda a sexta. E olha, mais uma bênção. Toda quarta-feira à noite, das 7h30 às 9h30, à noite, das 7h30 às 9h30, na Avenida Celso Garcia, 899, eu estarei também ministrando 1 hora e meia de ensino da palavra, de ensino de teologia. É o templo da plenitude. A igreja liberou para gente o espaço, olha, cabem sentadas, mais ou menos de entre 6.000 e 7.000 pessoas sentadas. Então, se você quiser participar, é na Avenida Celso Garcia, 899, no Templo da Plenitude, que foi cedido para o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, toda quarta-feira à noite. Me ajude a divulgar, vamos encher aquele templo lá de pessoas para que todos juntos possamos aprender a genuína palavra de Deus. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Na aula passada, nós estávamos falando nessa matéria História da Igreja, que eu ministro toda quinta-feira, sobre o Sagrado Império Romano, da união do Papa com Carlos Magno, Carlos o Grande, para combater os inimigos. Primeiro foi com Carlos Martelo, para combater o islamismo. E depois o neto dele se une também com o Papa. Então agora o Império Romano tem um exército à disposição do Papa. Muito bem. E a igreja do Oriente, lembra do Oriente, onde ficou o imperador em Constantinopla, porque o Império Romano Ocidental, ele caiu no quinto século. Agora o Papa, que está com a sede em Roma, tem o domínio espiritual e o domínio material, temporal também. Já no Oriente, em Constantinopla, ainda nós temos o imperador, que vai ainda, o império, depois que cai o Império Ocidental, ele vai durar mais 1000 anos, veja bem. Mas o patriarca, que lá no Oriente, em Constantinopla, que fica na Turquia, hoje Istambul, o patriarca é subordinado, o imperador está acima dele. E já em Roma, o Papa tem os dois poderes, como eu disse, o poder religioso e o poder político, vamos dizer assim. Muito bem. Mas eles não. O patriarca, que lá não é chamado Papa, lá no Oriente, e o patriarca não aceita esse domínio do Papa, o Papa ser o primeiro dos 5 patriarcados. Lembra dos patriarcados? Alexandria, Jerusalém, Antioquia, Constantinopla e Roma. Tudo isso já foi ensinado. E quais eram essas divergências? Por exemplo, a Igreja do Oriente, ela não aceita imagens de escultura, estátuas de imagens, eles não aceitam. Eles só permitem quadros com a figura em alto relevo, mas são quadros. Então a imagem de escultura que foi assinada e aprovada pelo Papa no 8º século, que agora a Igreja Católica Apostólica Romana oficializou o uso de imagens de escultura a partir do 8º século.
depois de Cristo, obviamente. Mas a Igreja do Oriente não aceitou. Ela permite só gravuras, quadros em alto relevo, ok? Muito bem. Uma outra questão é que a Igreja de Roma, na ceia, na comunhão, na Eucaristia, não aceita pão com fermento. Pode ver que a hóstia não tem fermento. Já a Igreja do Oriente acha que não tem problema. Pode ser qualquer pão para celebrar a ceia. Uma outra coisa também é o celibato. A Igreja do Ocidente, que tem como líder o Papa, não aceita que o padre se case. Para ser sacerdote, não pode se casar. Já do lado oriental, não tem problema. O padre pode se casar. Então, já uma diferença significativa. Mas o que levou à divisão? Olha que situação. No ano 1054 depois de Cristo, o Papa excomunga o patriarca de Constantinopla e o patriarca de Constantinopla excomunga o Papa. Por quê? Porque teve uma divergência teológica. Fora essas que eu já mencionei, a questão é o seguinte: a Igreja do Ocidente, na teologia, falava que o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Usava o termo filioque, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Já a Igreja do Oriente, que tem o patriarca de Constantinopla como líder, ensinava que não, que o Espírito Santo só procede do Pai. Então, em função desta divergência teológica, que para nós parece não ter muito significado hoje, mas na época tinha um grande significado, essa disputa teológica, então levou o patriarca, ou melhor, o Papa, que estava em Roma, mandar a excomunhão, excomungou o patriarca de Constantinopla, olha, colocou para fora da igreja, e da mesma forma, o patriarca de Constantinopla também excomungou o Papa, colocou para fora da igreja. Então elas romperam. Esse é o primeiro cisma, grande cisma do cristianismo. E isso aconteceu no ano 1054. Bom, daqui para frente, nós só vamos trabalhar com a Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, porque é dela que sai o movimento da Reforma com Martinho Lutero. Pouco nós vamos falar da Igreja Oriental. Agora veja que interessante, como a Igreja Oriental ela estava protegida pelo governo, pelo imperador, então ela não desenvolve muito, ela não cresceu muito. Já no Ocidente, como o Papa tinha que resolver todas as questões espirituais e as questões materiais, então ele foi se desenvolvendo, porque até tem um império, ou melhor, um exército a seu favor. Lembra do que eu falei, o Sagrado Império Romano, com Carlos Magno e seus sucessores? Então a expansão foi muito maior. Por isso que hoje nós temos 1,5 bilhão de católicos romanos liderados pelo Papa, e lá do lado oriental não chega a 300 milhões. Veja como é grande essa diferença, tá bom? Na próxima aula, eu quero falar um pouquinho sobre as cruzadas, movimentos, pequenos exércitos, né, pequenas operações militares para tentar expulsar os muçulmanos da Terra Santa, de Jerusalém e região. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Então, se você quiser aprender um pouquinho sobre as cruzadas, não vai perder a próxima aula, tá bom? Olha, para ver o nosso material é só acessar o nosso site www.icp.com.br. Lá você encontra tudo. www.icp.com.br. Tem matéria sobre mormonismo, islamismo, judaísmo, testemunhas de Jeová, espiritismo, tudo gratuito. E tem também o nosso curso. Então você acessa lá tem tudo detalhadamente como funciona o nosso curso e os valores. Aí o que você faz? Você pelo WhatsApp envia uma mensagem para mim dizendo que você assiste as minhas aulas no YouTube, que eu vou liberar para você um desconto que pode chegar até 50%, tá bom? O WhatsApp é 21 98622
3266, 21986223266. Ajude a divulgar o nosso trabalho, dá um joinha aí, um like, fala para os seus amigos, anuncia os nossos programas de rádio, programa de televisão, o culto de ensino da quarta-feira. Me ajude aí. Quanto mais pessoas aprendendo, mais fortalecida ficará a igreja, tá bom? Deus abençoe sua vida. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.